Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, até o versículo de número 30. Geralmente eu não tenho o hábito de fazer uma leitura longa. Eu leio um texto pequeno e explico a história. Mas para a gente ganhar tempo, eu quero fazer toda a leitura. E aí a gente vai fazer algumas rápidas considerações. Então se ligue na leitura para que você vá entendendo a história. Eu vou ler o primeiro versículo e peço que a igreja leia o seguinte. Vamos lá? Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus. Vocês. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas, meu Deus, quando eu vejo esse mais na Bíblia, chego a tremer. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vocês. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. E, aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Aleluia. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde eu não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Todos lendo o versículo 30. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentro. Tome o seu assento. Eu quero falar rapidamente algumas lições e verdades dentro desse texto. Geralmente na chegada do Betesda eu trago uma palavra assim muito breve, sucinta, e às vezes numa direção diferente. Deus colocou para eu trazer uma palavra muito urgente, necessária dentro desse contexto. Se ligue aqui, por favor. Jesus acaba de proferir o sermão escatológico, profético, no capítulo 24. E no capítulo 24, ele vai falar da destruição, do princípio das dores, ele vai falar da vigilância, ele vai falar da volta iminente
que a gente tem que estar vigilante para a volta dele, para ter uma vida atenta. E ele fala dos sinais na natureza, na política, no mundo, nas nações. O capítulo 24 é um sermão escatológico, do fim dos tempos. E aí ele começa o capítulo 25 falando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E ele fala que 5 eram prudentes e 5 loucas. 5 tinham azeite, 5 não tinha. As que tinham azeite entraram para a eternidade com o noivo. As que não tinham ficaram do lado de fora. Essa parábola, Jesus fala da unção do Espírito Santo, da vida espiritual. Leitura da Bíblia, do jejum, ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida de culto, uma vida de oração, uma vida espiritual. É aquele crente que tem vida com Deus, que tem comunhão com Deus, que ele tem intimidade com o Espírito Santo. Então, os crentes que têm vida com o Espírito Santo, porque não há salvação fora da obra salvífica de Cristo e da condução do Espírito Santo. Não há. E Jesus diz aqui, olha, aquelas noivas, igreja, crente, que está na igreja, mas não tem vida espiritual, vai ficar de fora. Mas essa parábola, e aqui é onde nós chegamos, ele fala, olha, e o reino dos céus também é semelhante a um homem. E, irmãos, e não há dúvida nenhuma que esse homem aqui aponta para Cristo. Esse homem que viajou e confiou seus bens aos seus servos. Essa parábola está falando sem sombra de dúvida nenhuma de Cristo. Que ele vem, compra um povo, paga o preço na cruz do Calvário de um povo, de pessoas que hão de herdar o reino dele, e ele fala, olha, agora eu vou entregar esse legado na mão de vocês como igreja, eu vou entregar dons, talentos, virtudes, chamados, ministérios, vocações, eu vou colocar capacidade administrativa, espiritual, material, familiar na mão de vocês. Agora, eu vou embora por um tempo. Óbvio que isso aqui está falando de Cristo. Não tem outra interpretação. Na primeira vinda de Cristo, ele inicia, ele inaugura o reino dele. Ele confia esse ministério a gente, a salvos, a crentes. E ele fala, fiquem aqui que eu vou, mas eu voltarei. Agora é interessante que o texto fala de 3 tipos de servos. E eu quero chamar a sua atenção. Porque o texto não está falando de ímpios. Esse texto não está falando de pecadores. Esse texto não está falando da Babilônia. Esse texto não está falando de desviados. Esse texto não está falando de gente que está no mundo. Está falando de servos. Servos a quem Jesus confiou alguma coisa. Um chamado, um talento, uma vocação, um ministério, alguma possibilidade de fazer a obra dentro do reino de Deus. Então é interessante isso daqui, porque é uma parábola que fala de Jesus e da igreja, dos seus servos. E é pavoroso entender que tem servos dentro da igreja, que eles são inúteis. Existem crentes verdadeiros dentro da igreja e existem genéricos, falsos, de aparência. Amados, essa palavra é uma advertência, é aquela sacudida no nosso ombro para ver de que lado que nós estamos. Não é porque estamos hoje no reino de Deus que nós vamos viver sempre no reino de Deus. Não temos essa garantia, a menos que nós nos enquadremos naquele padrão dos 2 servos. E qual é o padrão dos 2 servos? Aquele que recebeu 5, trabalhou, não colocou a mão no bolso, não foi parasita nem preguiçoso, ele não ficou só cuidando da vida dele, mas ele cuidou do reino, da obra, da evangelização, de plantar igreja, da obra missionária, de evangelizar, de trabalhar no Betesda, de fazer capelania no hospital, de servir a sociedade, de atender a família, tudo para a glória de Deus. O que tinha 5, trabalhou tanto que ganhou mais 5. O que tinha 2, trabalhou tanto que ganhou mais 2. E é interessante, na ótica do reino, quem tinha 5 ganhou 5, ele produziu 100%. Quem tinha 2 produziu mais 2, ele produziu 100%.
Mas aquele um que destoa, tinha um. Se ele ganhasse só mais um, era 100%, ele igualava. Mas a Bíblia diz que 2 produziam, colocaram a mão no arado, não ficaram vendo o tempo passar, não pensaram só na vida material, não pensaram só das coisas daqui, eles se entregavam à obra, eles faziam, eles gastavam tempo e gastavam recurso, porque reino de Deus exige de nós tanto a nossa vida, o tempo da nossa vida, quanto os recursos que nós temos, senão não faz a obra, irmãos. Só com glória e aleluia não faz nada não, ou é o tempo ou é o recurso, senão não vai, é talento, é capacidade, força de trabalho, recurso financeiro. Mas tem um dentro da palavra, da parábola que Jesus nos diz aqui, que ele simplesmente não faz nada, ele pega o seu potencial, e todos nós temos um potencial. Alguma coisa nós podemos e devemos fazer no reino de Deus. No mínimo, uma coisa você sabe fazer. Algo você pode fazer. Aqui nós temos equipe de mídia, equipe de som. Aqui tem obreiro, equipe de TI. Obreiro que vem para cá para mudar fio de internet, e é o que ele faz e faz bem, é o talento dele e faz com excelência. Muda um aparelho de lugar, pastor, aqui não está bom, o som não está bom, e ele vem, gasta um dia todo, traz um outro profissional, engenheiro de som, eu não sei como é que ele paga isso, o cara faz um projeto e muda tudo, e é talento, e é dom. Tem gente que vem para cá e fala, pastor, eu sou cozinheiro, eu quero ajudar, e ele fica lá o tempo todo de avental, de boné, de cobertura, de chapéu, e ele cozinha. Eu cheguei anteontem na cozinha, tinha um irmão assim, de mais ou menos 1,70 m, com um caldeirão desse tamanho, a roupa toda preta de panela, aquele sorrisão largo, e chegou lá com aquele caldeirão e botou em cima, faz, senhor pastor, eu olhei e falei, meu Deus do céu, e alegre, talento. São pessoas que fazem, são pessoas que se deixam ser usadas por Deus, que gastam do que têm e se gastam no reino, na obra de Deus. Agora, dentro da igreja tem aqueles que não fazem, que não contribuem, que só querem receber, que não fazem nada. Agora é interessante que Jesus, ele diz aqui, depois de um tempo, o dono da obra voltou e prestou conta com eles. Irmãos, o que é isso? De um por um. Ei, você que ganhou 5, Senhor, aqui eu tenho mais 5, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, foi fiel no pouco, você vai desfrutar o muito. Vem o que ganhou 2, do mesmo jeito, mesma história, entra, vai desfrutar do gozo do seu Senhor. Agora vem o que não fez nada, e tem algo tremendo aqui, porque na prestação de conta, olha aqui para mim, quem não fez nada é acusador, só acha defeito, é mentiroso. Irmão, quem não faz nada é insatisfeito. O pastor não sei o que, o vice não sei o que lá, o som está alto, o som está baixo, a cadeira é ruim, o ar não esfria. Quem não ajuda, acha defeito em tudo, porque ele não sabe o tanto que dá trabalho para fazer as coisas acontecerem. Esse elemento que enterrou o talento dele, era um bom contador lá fora, mas não queria ajudar a vida financeira da igreja. Era um administrador lá fora, mas não ajudava a administrar a igreja. Ele era um cabeleireiro lá fora, mas nunca ofertou nada para fazer a obra do Senhor. Ele era um odontólogo, mas nunca mudou o sorriso de um crente na igreja. Era um médico lá fora, mas nunca atendeu ninguém de graça na igreja. Ele era um engenheiro, mas nunca doou um projeto para a igreja. Eu conheço um engenheiro que estava começando a carreira. Chegou em mim e falou, pastor, a igreja vai construir. Falei, vai precisar de um engenheiro responsável? Eu disse, vai. Ele disse, eu quero assinar. Eu falei, quanto que você vai cobrar? Ele falou, nada, início de carreira. Hoje esse menino foi para Dubai fazer um projeto de um prédio, de um galpão. Pode aplaudir, pode aplaudir. O negócio dele agora é voar para lá e para cá, e para lá e para cá. O irmão chegou em mim e falou, pastor, o irmão mora lá em Goiânia. Não congrega aqui não, filho, não congrega aqui não. Ele quer fazer uma janta para o senhor ir lá, porque ele quer inaugurar uma mesa. Eu falei, uma mesa? Inaugurar uma mesa? É uma mesa de jantar, mas depois tirar a tampa, vocês vão jogar sinuca, que é uma mesa de sinuca, de pedra. Eu falei, sério, irmão?
Ué, mas crente pode brincar de sinuca? Não pode é pecar, falar mal dos outros. E está na sala dele. E ele é que assina como engenheiro responsável dessa obra. Não, ninguém está obrigando você a pregar. Ninguém está falando para você ficar no som, se você não é esse talento seu. Se não é esse o chamado seu. Ninguém quer que você cante se você não sabe cantar. Mas pelo menos um, diga para quem está do seu lado, irmão, pelo menos um talento você tem. E você não pode enterrar esse talento que Deus te deu. Só que quem não faz nada, ele só tem uma coisa: desculpa e acusação. Duas coisas: desculpa e acusação. Porque ele chega diante do Senhor dele com aquele dinheiro sujo, porque ele enterrou. Foi lá, desenterrou o dinheiro, tirou a sujeira e veio. Preste atenção, isso aqui te diz respeito. Me diz respeito. Antes de qualquer coisa ele diz assim: eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor é mau, e ainda é mentiroso, porque ele acusa Jesus. Eu sei que o Senhor é severo, o Senhor é mau, o Senhor colhe onde não planta. Todo preguiçoso, quem não faz a obra, quem não é dizimista e ofertante, ele arruma defeito em tudo, ele é acusador de tudo, ele não faz nada. Mas esse BT, por quê? Porque ele nunca foi, ele nunca lavou banheiro, ele nunca cozinhou na cozinha, ele nunca limpou o salão, ele nunca carregou 20 cadeiras nas costas meio-dia para o pessoal jantar e depois carregou de volta. Ele tem condição de fazer isso. Ele é acusador, ele só acha defeito, ele só vê problema porque ele nunca fez. E é reino, e é crente, e é igreja, está no nosso meio. É um bom professor lá fora, mas não dá aula aqui dentro. É um bom administrador lá fora, mas não administra aqui dentro. É recepcionista de hotel lá fora, mas não recepciona ninguém aqui dentro. Não, eu já faço demais, eu vou aqui só para, aleluia, eu vou lá para adorar, meu irmão, vou lá para adorar, vou lá para levantar a mãozinha. O talento está enterrado, para dar glória a Deus, o talento está enterrado. Levanta as duas mãos, o talento está enterrado. Pula no pessoal, o talento está enterrado. Eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor... Olha, outra coisa, o Senhor ajunta onde não espalhou. Olha isso. Não é seu, o Senhor pega o que não é seu. Não foi o Senhor que espalhou, mas o Senhor ajunta, pega o que é dos outros. Que camarada endemoniado, irmão. Esse Senhor, esse dono aqui, ele deu o que era dele para ele. Aí Jesus fala algo tremendo, fala: rapaz, se você não fez nada, se você é preguiçoso, se você não acredita na igreja que você congrega, na sua liderança pastoral, por que você não pôs esse dinheiro na mão de banqueiro? Pastor, o que é isso? Já que você não faz nada mesmo, pelo menos pegue parte daquilo que você faz e oferta e dizima, pelo menos isso, porque alguém vai fazer por você. A gente vai pegar o que é seu e vai contratar alguém. É isso que Jesus está dizendo. Já que você não quer suar, não quer se doar, não quer gastar seu tempo, então pegue isso e ponha na mão daqueles que sabem fazer a obra acontecer. Eles vão multiplicar o pouquinho que você vai ter e vai aumentar isso. Mas nem isso esse camarada que fez. Jesus chama ele de inútil, servo. Ei, não é descrente não, era batizado em água, tomava ceia, ia no culto de domingo, participava da igreja assim, liturgicamente sentado. Só que Jesus fala que é inútil, e é terrível, porque ele fala assim: aquele que faz só o que é mandado é inútil, e o que não faz nem o que é mandado, totalmente inútil, serve para nada. Amados, imagine uma igreja com potencial de membro desse aqui, se todo mundo colocar a mão na massa. Não precisamos de pregador internacional, não precisamos de show, não precisamos de palhaço fazendo graça no púlpito para a igreja sorrir, mas se todo mundo fizer o que pode, nós vamos mudar a história dessa cidade, nós vamos mudar a história desse estado, nós seremos referencial nesse país e vamos alcançar as nações. É só você fazer aquilo que você pode. O Senhor fala assim: pega o que ele está aí
É interessante que ele fala que ele não tem porque o que ele tem foi Deus que deu. Pegue o que ele tem e entregue ao que tem 10. Olha isso, irmãos. Olha isso. Ah, ok, pastor, então ele foi salvo, todavia perdeu o dom. Não, lance ele nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentro. Pastor, então a gente é salvo pelas obras? Não. A gente é salvo pela graça de Deus mediante a fé. O que limpa pecado é sangue de Jesus. Agora eu duvido muito alguém que experimentou a graça, a misericórdia, alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, alguém que tem noção do que é fogo do inferno e não invista para que outros sejam salvos. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as boas obras. É impossível, disse Tiago na sua carta, alguém que tem fé verdadeira e não faz nada. Ele diz: eu te desafio a mostrar a sua fé sem fazer nada. Agora eu vou te mostrar a minha fé por aquilo que eu faço. Você acha que só vir aqui cantar, levantar a mão, dar glória, irmão? Você acha que isso está fazendo o coração de Deus? E tem gente que acha assim: Deus está se dando bem, porque eu sou crente, eu venho. Para com isso. Deus te deu talento, sim ou não? Tem talentos preciosos aqui dentro. Tem capacidades enormes aqui dentro. E foi Deus que te deu isso, sim ou não? Foi Deus que te deu isso. E eu te aconselho a usar isso na sua igreja, para a glória de Deus. Não enterre os seus talentos. Use aquilo que Deus te dá, para que você possa louvar o nome do Senhor e não ser inútil. Eu quero terminar. Pastores, eu aprendi algo essa semana que me arrepiou. Deus me mudou minha mente, metanoia, mudou minha cabeça. Porque eu sempre dizia que Deus levanta voluntários para fazer a obra dele. E, irmão, a gente não pode fazer nada, porque todo mundo, a maioria ajuda a igreja, é voluntário. E aí eu falava assim: ninguém ganha nada para ficar na porta, ninguém ganha nada para cozinhar. Essa semana Deus me pegou. E Deus me falou assim: meu filho, eu não trabalho com voluntários. Eu falei: peraí, Senhor, então tá ruim. Nós vamos ter que assalariar todo mundo para trabalhar? Ele falou: não. Voluntário, ele trabalha mediante um convite. O voluntário vai se quiser. E o voluntário não recebe nada. Mas, Senhor, se o Senhor não trabalha com a voluntariedade, então o Senhor trabalha com o quê? Com a obediência. Você não faz a obra porque é voluntário. Você faz porque você obedece. Quem obedece não recebe convite, recebe ordem. Pastor, mas eu não sou assalariado. Meu irmão, quem faz a obra por dinheiro é mercenário. Você pode não estar recebendo aqui da igreja, mas quem abriu aquela porta de empresa, quem te deu aquele negócio, quem te deu o seu emprego, quem providenciou a sua herança foi Deus. Ele não te paga aqui, mas Ele te paga lá. Que diferença tem? Se a sua prebenda vem de cá ou de lá, o certo é que Ele te alimenta, Ele te mantém de pé, Ele te dá saúde, te dá vida e te dá talento. Quem vai fazer a obra de Deus, nunca mais eu vou chamar de voluntário, eu vou chamar de servo fiel, eu vou chamar de servo obediente, eu vou chamar de crente de verdade. Pastor, e aquele que pode e não vai e não faz, eu vou chamar de servo inútil. Porque é obra de Deus. Irmão, é voluntário, não é voluntário. Pastor Gilson não é vice-pastor dessa igreja há quase 20 anos porque ele é voluntário. É porque Deus mandou e ele obedece. Agora, enquanto ele faz aqui, sexta, sábado e domingo, cuidando do seu filho, amanhã a empresa dele vai abrir e vai bombar. A turma copia até a fachada da ferragista do pastor Gilson. Tudo é amarelo. O povo passa na porta e vai comprar lá. Não é porque ele é voluntário aqui. É porque ele é crente. É porque Deus disse: vá
pregue, evangelize, faça difícil, faça discípulo. Deus não te convidou para fazer a obra, Ele te mandou fazer a obra. Entenda uma coisa, Deus te convida para a salvação. Ei, pega isso aqui. Deus te convida para ser salvo. Vinde a mim todos vós, venha, quem quiser venha, eu tenho salvação. Agora quando você vem para Ele, Ele te limpa do pecado, Ele paga o preço, Ele te arranca do inferno, e a gente fica tão agradecido que fala: Senhor, o que eu posso fazer? Ele fala: vai e faz a minha obra, mas faz bem feito, rapaz. Ele ainda fala assim: tudo que vier à sua mão para fazer, faça com excelência para o Senhor. Aqui não tem professor de criança voluntário, aqui não tem recepcionista voluntário, aqui não tem obreiro do altar voluntário, aqui não tem equipe de louvor voluntária, viu, Amaro? Aqui não tem ninguém de som voluntário, não. Se você é membro dessa igreja, se você congrega aqui, foi Deus que te deu ordem. Você vai ou não. Pastor, mas o senhor chega do Bethesda com uma palavra dessa? É porque Deus te ama. Vira para quem está do seu lado e diga: você não é voluntário, meu querido. Porque o voluntário é Senhor. O voluntário é Senhor. Olha, o senhor pode fazer isso? Não, posso não. Ei, servo tem vontade? Escravo tem vontade? Ah, eu não vou fazer o que o meu senhor quer, não estou afim. A outro cutucão e fala: rapaz, você é servo, você é crente, para de escolher o que fazer, para de enterrar talento, vem fazer a obra de Deus conosco, vem tornar essa obra mais leve, vem orar meia hora antes do culto, vem participar do grupo de comunhão, ajude a liderança de homens, de mulheres. Fala: eu quero fazer, pastor. Deus tem um tempo novo para essa igreja. Deus tem um tempo novo com essa igreja, porque a partir de hoje eu não trabalho mais com voluntários, eu trabalho com obedientes. E se quem pode chegar e falar: pastor, não quero mais não, toma aqui, ok, enterra mesmo. Sorry. Diga para quem está do seu lado: Deus te atraiu para a obra. Vamos terminar? Foi Deus que te chamou, foi Deus que te ordenou, foi Deus que te limpou. Eu disse que o voluntário não recebe nada em troca, irmão. A OVG, Organização das Voluntárias, tem a lei do voluntariado. Vai lá, não recebe nada. Vai lá, o dia que você quiser parar, você para. A lei do obediente tem esse negócio não, irmão. Vai lá, faz até o fim, porque o céu é de vencedores. Agora escute aqui, o voluntário não recebe nada, o servo vai ter recompensa. O servo fiel vai entrar para o gozo do seu Senhor. E o que você fez volta para você, porque Jesus falou assim: olha, pega o um dele e dá para o que tem 10, ou seja, ele mostrou para Jesus, e Jesus falou assim: entra para o céu com tudo que você fez, eu não quero isso não, eu não preciso de você, isso foi um privilégio, fazer a obra do Senhor. Assembleia de Deus, Campo de Campinas em Trindade, não é uma igreja de senhores, de estrelas, de nomes, é uma igreja de servos. Voluntários? Não, obedientes. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Um dia Deus chamou a atenção de Moisés com uma sarça ardente e atraiu Moisés para tirar o povo dele do Egito. Deus te atraiu para uma grande obra nesse tempo. Deus te chamou. Tire esse vocabulário do seu coração. Não vou não quero, não sou voluntário. Não é questão de voluntariedade, é questão de obediência. Quem vai colocar a mão no arado aí? Só quem vai colocar a mão no arado, dê uma salva de palmas ao Senhor. E algumas vezes eu dizia assim: eu não vou chamar o fulano não, tadinho, ele é voluntário. Voluntário que nada, é servo.
Vai se ele for obediente, se não for, larga para lá. Eu não vou enterrar meus talentos, como Deus tem me ensinado a nunca enterrar. E eu te dou um conselho: não enterre seus talentos. Faça a obra de Deus. É um privilégio fazer a obra de Deus. Foi muito bom, GD. Nós não fomos lá voluntários não, viu? Na verdade a gente nem queria, canseira ficar cuidando de menino dos outros. Eu tenho 3, pensa numa tribulação. Aí eu levo 120, irmão, só porque eu obedeço. Deus mandou. E quantas vezes eu cheguei em casa hoje, a carcaça doendo. Eu virei para a pastora Simone e falei: amanhã tem que começar a planejar o Bethesda de casais de setembro. Ai meu Deus. Aí ela fala: meu bem, descanse. Não é porque eu quero não, irmão, é porque Deus mandou. E eu não mando em mim. Eu sou só um servo da orelha furada, grato por tudo aquilo que Ele fez por mim. Feche os seus olhos e agradeça a Deus pela sua renda, pelo seu patrimônio, pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo seu comércio, pelo seu concurso público, pela sua herança. Agradeça, foi Deus que te deu. Agora Ele te deu talentos também para você usar na obra dEle. Agora escute aqui, escute. Esse hino fala de Êxodo capítulo 3. Quando Moisés vê a sarça ardente, a voz de Deus atrai e Deus encanta ele com aquela glória. Agora olha aqui, varão, você acha que Deus fez tudo aquilo para Moisés arrepiar? Deus fez tudo aquilo para ele, oh, Deus me ama mesmo, oh, papaizinho, não. Deus falou, a sarça ardia, mas não queimava, não consumia. Ele ficou todo encabuladão, tirou o sapato, aleluia, Deus falou comigo. Mas aí Deus falou assim: agora eu tenho uma tarefa para você. Vai lá e tira o meu povo do Egito. Deus te atraiu. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Escute aqui, escute. Espera aí, escute. Aí Moisés vem com aquela, igual eu e você: eu não sei falar, eu sou ruim de palavra, Senhor, mas ninguém vai me ouvir. Toda desculpa, Deus ia dar uma paulada. Eu não sei falar, Arão vai te ajudar. Senhor, mas o povo não vai acreditar em mim. Vai acreditar. Quem eu vou falar que vai? Diga que o eu sou está contigo. Diga que aquele que é está contigo. Moisés ainda estava assim: Senhor, ele vai acreditar? Aí Deus falou assim: pega o seu cajado, pega a vara, pega o seu bordão e joga no chão. Ele pegou um pedaço de pau e tchum, virou uma serpente, uma naja. E a Bíblia diz que aquela cobra vinha em cima dele, ele corria. Irmão, correr de cobra, pensa, cobra do deserto. E para piorar, Deus vira para ele correndo a Bíblia diz que ele fugia da serpente. Deus vira para ele e fala: pegue a serpente pela cauda. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Você pega a serpente assim, ó, distraia ela com a mão, vai na cabeça e tchum, porque a peçonha está no dente, a bolsa está no pé do dente. Pegar pela cauda, ela vai virar e tchum, já era, perdeu. Mas Moisés ouviu a palavra e creu. Ele vai e pega na cauda da serpente, ela vira cajado de novo. E é interessante, eu estou terminando para a gente encerrar o capítulo 4. Preste atenção. A Bíblia manda ele voltar. Ele pega Zípora e os filhos e vai na direção do Egito. E a Bíblia diz assim, ixi, minha caneta até já caiu. A Bíblia diz assim: e o bordão de Deus estava na mão. Peraí, bordão de Deus na mão de Moisés? O bordão não era dele? Era. Mas quando Deus chamou, pega essa palavra profética para a sua vida. Quando Deus chamou Moisés, ele era pastor de ovelhas.
A capacidade dele era pastorear, a ferramenta era um bordão, era um cajado, era bordão de Moisés. Mas quando ele vai em obediência, a habilidade, a capacidade, o bordão de Moisés virou bordão de Deus. Êxodo capítulo 4, Moisés pega Zípora, os filhos, e vai para o Egito. E a Bíblia diz: e o bordão de Deus estava na mão de Moisés. A partir do momento que você aceita Jesus, a sua habilidade não é mais sua, é de Deus. O seu bordão não é mais seu, é de Deus. O seu talento não é mais seu, mas é de Deus. Se você entendeu isso, aplauda o nome do Senhor.